De volta com o nosso Papo Livre de hoje. O papo agora é com Pequenos Corações, é uma associação, é uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, né? E está aqui comigo a Karina Rossato e também a Ieda Gomes, que é voluntária nessa instituição. Começo conversando aqui com a Karina, que é coordenadora do Núcleo Indaiatuba. Karina, conta pra gente o que exatamente é a Pequenos Corações e como é que vocês atuam em Indaiatuba. Então, a Pequenos Corações é uma associação de pais, né, uma associação que foi formada por mães de crianças cardiopatas que viram a dificuldade de passar pelo diagnóstico, de descobrir muitas das vezes tardiamente e viram o desespero que é você estar dentro do hospital sozinho e sem ninguém. É você, seu filho e Deus. É uma sensação muito ruim. Então elas viram isso e se juntaram, formaram a Associação Pequenos Corações, que hoje atua no Brasil inteiro. Né? Aqui em Indaiatuba nós somos um núcleo de pais, nós somos voluntárias, que levamos para as crianças, para as famílias, o que é cardiopatia congênita, as formas de diagnóstico, né? E o acolhimento, porque quando você se descobre durante a gestação ou após o nascimento do seu filho que ele tem uma malformação no coração, é desesperador, é aquele negócio, mas espera aí, problema cardíaco não é problema de gente da terceira idade, de idosos e tal. Não, isso acontece muito, né? Então, a gente leva isso para as famílias, a gente acolhe, né, para que elas tenham essa sensação de você não estar sozinho. Né? Esse é um dos fundamentos, né, aqui de Indaiatuba, e não só em Indaiatuba, nós temos 52 núcleos espalhados no Brasil. E como é que você se envolveu com isso? Como é que você descobriu essa A Pequenos Corações entrou na minha vida em 2011, né? Mais ou menos fevereiro, mês de 2011, eu estava grávida e eu descobri que meu filho tinha a chamada síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que é considerada uma das piores cardiopatias que existe, que é o lado esquerdo do coração dele não era desenvolvido, né? Muitos dizem que é incompatível com a vida, mas não é, né? Existe esse tratamento, cirurgias, e foi aí que eu conheci a Pequenos Corações, que eu descobri a Pequenos Corações, na qual me ajudou, me acolheu, me informou, me deu tudo aquilo que eu precisava. Porque quando eu jogava no Google há 6 anos atrás, eu só via coisas ruins, eu só via casos de óbito. E aí quando eu encontrei a Pequenos Corações, foi um alívio, foi um acolhimento. Né? E foi daí que eu consegui ver que tinha chances, consegui descobrir onde tinha os tratamentos adequados, onde eu poderia ir com ele. Mas a gente fez planos e Deus fez outros. Aí meu filho nasceu com 32 semanas de gestação aqui na cidade e veio a óbito com 34 horas e 22 minutos de vida. Então a gente não conseguiu levá-lo para São Paulo para fazer o tratamento, que lá é onde tem os melhores centros de referência. Né? E depois disso, aí eu percebi que Deus não tinha me dado um filho cardiopata para eu ficar sentada no sofá chorando a morte dele, que não ia resolver nada, né? E aí eu fui aos pouquinhos, fui conversando com a diretoria, fui me envolvendo e estou faz 6 anos. Legal. Ieda, você estava me contando aí que tinha hoje o SUS é obrigado a fazer um exame para diagnosticar isso com precocidade. Como é que é isso? Na realidade, foi uma conquista do Pequenos Corações introduzir no SUS o diagnóstico precoce. Então, hoje a rede médica ela é obrigada a fazer o exame. Porém... É que assim, o teste do coraçãozinho, ele, na verdade, ele não é um exame, ele é um teste. Então, assim, em 2011, nós começamos a batalhar para isso ser possível. Então, aqui a cidade de Indaiatuba é a segunda cidade do país a aprovar a lei, a fazer com que o teste do coraçãozinho se tornasse lei. Né? E nisso veio outros estados, outras cidades. Em 2014, o SUS, o Ministério da Saúde colocou no rol de exames do SUS. Então, se faz como teste do pezinho, do olhinho, da linguinha, vários testes neonatais, o teste do coraçãozinho foi introduzido. Então, o que é o teste do coraçãozinho? É a medição de oxigenação sanguínea. Então, é colocar na mãozinha e no pezinho do bebê um oxímetro, que é uma fitinha, e é medir a quantidade de oxigênio no sangue dessa criança. Após as 24 horas de vida, que é o tempo ainda que a criança está dentro do hospital. Então, fez a medição, dando os parâmetros normais, vida normal, criança tem alta. Não havendo a baixa, né, tendo um valor... abaixo de 95%, a criança não tem alta. Se espera-se 1 hora e repete-se o exame. Se permanecer abaixo de 95%, essa criança não tem alta. Ela fica para ter todos os exames clínicos, analisada pelo pediatra, pelo cardiopediatra, faz o ecocardiograma para ver o que aconteceu com esse coração. Se é só, né, às vezes,
geralmente o teste do coraçãozinho diagnóstica aquelas cardiopatias críticas, que é aquela que a criança precisa de cirurgia no primeiro ano de vida. Tá. Né? É esse que o teste do coraçãozinho pega. E temos mais de 40 tipos de cardiopatias congênitas. As mais simples, as mais que não dá falta de oxigenação no sangue, o teste do coraçãozinho não detecta. Tá. Você tinha falado para mim alguns números que eu achei impressionantes. Quais são as estatísticas em relação a essas crianças que nascem com cardiopatia e essas crianças que não têm acesso a tratamento? Então, para ficar mais fácil de entender, é 1 em cada 100. Então, uma criança que nasce para cada 100, ela nasce com algum tipo de malformação cardíaca. Caraca. Então, assim, são crianças que nascem com um buraquinho ou são crianças que nascem com meio coração, como foi o caso do meu filho. Né? Então, assim, dentro disso tem um universo gigantesco de cardiopatias congênitas. Né? Então, assim, no Brasil hoje nasce cerca de 28 mil crianças cardiopatas. E dessas por ano. E dessas 28 mil, cerca de 62%, vamos lá, digamos, para ficar mais fácil, por volta de 5 mil consegue o tratamento. Ou seja, de 28 mil, só 23 mil não 23 consegue. mil. Não Então, assim, consegue são crianças que não recebem diagnóstico precoce, são crianças que não conseguem chegar no tratamento, são crianças que não conseguem, que as famílias do interior não conseguem vir para os centros, ou para os centros das suas cidades, dos seus estados, ou vir para um centro de referência trazer essa criança para tratamento. Então, assim, às vezes a gente ouve, né, hoje em dia nem tanto mais, mas antigamente você ouvia muito falar, o bebê morreu de morte súbita, teve uma morte súbita. Muitas das vezes era uma cardiopatia congênita crítica que não foi diagnosticada. Hoje muita coisa mudou. Não tem como detectar. Né? Existe um exame morfológico que se faz, né, que é o ultrassom morfológico, que se faz enquanto a mãe está com a gestação. Então, assim, mas esse é um problema. Assim, na verdade, o ultrassom morfológico, o ultrassonografista que está fazendo o acompanhamento ali do bebê, do feto, ele consegue ver que aquele coração não está bem. Ele consegue ver. Ele não tem a capacidade de diagnosticar, dar o resultado, o problema em si. Mas ele consegue ver o que aquele coração não está bem. E aí, com esse laudo do morfológico, o obstetra pede o ecocardiograma fetal, que é o ultrassom só do coração do feto. E ali sim é visto qual é o tipo de cardiopatia, qual é o tipo de malformação que aquele bebê tem, onde é muito importante o diagnóstico na gestação, porque a gestante tem o tempo de se preparar, de buscar as informações, de ver aonde é o melhor local para esse bebê nascer. Porque a maior dificuldade é o bebê nascer em qualquer hospital e fazer essa transferência. Tá. Seja via SUS, o via SUS é muito mais complicado, e via particular convênio e tal. Essa transferência é muito complicada, porque quando a criança nasce num centro, tem uma UTI neonatal, que seja, mas ela pode pegar uma infecção, a burocracia é imensa, porque entra, nem no caso do SUS, entra numa fila de CNRAC, que é a Central Nacional de Vagas, então entra aí naquela fila. E ali fica, até surgir uma vaga. Então, assim, se a família não vai para cima, se a família não procura outros recursos, até mesmo na parte jurídica, ela não consegue a vaga do seu filho. E aí entra a Pequenos Corações. Isso a gente atua nessa área também de informação, de levar as famílias a entenderem quais são os seus direitos, o que elas podem e o que elas não podem. É a vida do meu filho. Então, pelo meu filho eu vou fazer tudo. Né? Pelo meu filho eu vou correr atrás daquilo que é importante. Mas vai judicializar tudo? Não, mas se eu não conseguir uma liminar na justiça, eu não vou conseguir transferir o meu filho. Né? Então, eu como mãe, eu preciso correr atrás disso. Isso é o que a gente passa para elas. Você corra atrás, grite, chame a atenção da mídia, chame a atenção do governo, da população. Porque quanto mais você conseguir fazer com que isso seja noticiado, a probabilidade de surgir uma vaga é maior. Né? Infelizmente é assim, porque hoje no Brasil existe fila até para UTI. Lamentavelmente, exatamente. Tem essa questão, às vezes as pessoas ficam esperando por uma UTI e às vezes liga assim, tá liberado aqui, você vai trazer o quê? Já morreu, não deu? Eu sei porque minha mãe está fazendo um tratamento, por exemplo, no INCOR, e é um caso delicado, ela tem consulta agora em julho. Quer dizer, se acontecer alguma coisa de hoje até julho, são 6 meses. Quer dizer, é muito complicado, é um tempo muito longo. Verdade. E cada vez que eu vou levá-la no hospital, eu percebo que aquilo é um universo. Vem gente do Brasil inteiro ali para passar por algum processo, que é um centro de referência reconhecido internacionalmente. Mas é uma loucura.
É uma loucura. Desgaste emocional, É físico. absurdo. Isso tudo agrava a doença, né? Sem dúvida. Isso agrava a doença. A gente acaba ficando... A família, nós conversamos há pouco sobre um outro assunto também, que é o Mais Vida, quando a gente fala que trata de câncer, mas a família precisa ser tratada também, porque os que estão em volta acabam adoecendo ou agrava acho que a situação não é muito diferente, né? O emocional prejudica. É, porque você imagina, você está distante e aí aquele sonho do bebê perfeito, do quarto montado, e aí vem a notícia, seu filho tem um problema no coração, né? Seja na gestação ou seja após o nascimento. Então, e agora? O que eu faço? Porque assim, no primeiro instante eu estou sozinha, não tem ninguém para me ajudar. E na verdade vai muito além, né? A Pequenos Corações hoje é uma família. Né, uma família que acolhe, que se precisar a gente pega no colo, a gente abraça. Nós temos a Casa de Apoio em São Paulo, que as mães ficam hospedadas enquanto as crianças estão em tratamento. Então isso ajuda bastante nesse acolhimento, nessa parte. E como é que vocês se financiam? Como é que vocês arrecadam o dinheiro? Doação. 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 É onde a coisa funciona, não tem jeito. Não. Não tem apoio do governo, nada. Nenhum. A gente sobrevive com doação e com as vendas dos produtos. E quais são os produtos que vocês vendem aqui? Eu estou vendo que tem um calendário aqui. Isso. Esse calendário que está em cima da mesa aqui. Inclusive, é muito interessante esse calendário, que tem a história das crianças que tiveram a experiência e foram entendi. tratadas de cardiopatia. Então, são todas as crianças do calendário são cardiopatas. Ah, entendi. Nasceram, legal, foram tratadas legal. e tem a historinha delas. Então, cada ano faz com uma criança. E cada mês é uma criança também. Bacana, muito legal, muito bacana. Além disso, tem as canecas. Tem os squeezes, que são garrafinhas de água. Temos camisetas, temos powerbanks, pendrives, enfim, vários outros produtos. E como é que faz para acessar isso tudo? pequenoscorações.com, nosso site, ou e-mail contato@pequenoscorações.com. E tem Facebook também? Tem Facebook, AACC Pequenos Corações. CC Pequenos Corações. Muito bem. Karina, obrigado. Ieda, obrigado pela participação. Foi muito bom conhecer essa instituição que eu não conhecia e eu tenho certeza que a cidade também pouco sabe a respeito disso. Tomara que comece a saber mais a partir de agora e voltem outras vezes para falar mais sobre a Pequenos Corações. Voltaremos. Tá certo? Muito obrigado, foi um prazer recebê-las. Você de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz. Não desligue. Tem mais programação da nossa TV Indaiá rolando na sua telinha. Tchau. Foi, eu só preciso que vocês fiquem uns 30 segundos para fazer um take fechado cada um. Gente, que coceira na minha garganta. A gente devia ter colocado água para vocês, esquecemos.